No ano de 541, na grandiosa Constantinopla, a mais influente metrópole da época, surgiram relatos de uma enfermidade desconhecida. Com o intenso tráfego de embarcações comerciais e a circulação de viajantes de diferentes regiões, os casos aumentaram rapidamente e os doentes começaram a sucumbir. Na primavera seguinte, a cidade registrava cerca de 5.000 mortes diárias, mergulhando em um cenário de desespero. A partir desse momento e pelos séculos seguintes, até o ano 750, essa praga devastadora espalhou-se por várias partes do mundo, ceifando a vida de mais de 30 milhões de pessoas. Como se vê, surtos epidêmicos de grande escala não são uma exclusividade dos tempos modernos. Você já imaginou quantas pandemias assolaram a humanidade ao longo da história? No vídeo de hoje, vamos explorar as 5 maiores pandemias dos últimos 2.000 anos em número de vítimas fatais. Ou melhor, vamos falar das 4 maiores, pois uma delas ainda persiste e, surpreendentemente, não se trata da Covid-19. Alguma ideia de qual seja? Deixe seu palpite nos comentários e assista até o final para descobrir. E se você gosta de conteúdo sobre ciência e curiosidades históricas, inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos semanais. Doenças infecciosas que se transmitem de pessoa para pessoa sempre existiram ao longo da trajetória humana. A questão é que elas se tornaram mais recorrentes. E isso não ocorre devido a teorias conspiratórias sobre criação artificial de vírus, mas sim porque a forma como vivemos atualmente facilita imensamente sua disseminação. Para que um vírus se propague, é necessário contato humano. Milênios atrás, quando os seres humanos viviam em pequenos grupos nômades de caçadores-coletores, isso era raro. Mas com o surgimento das cidades e o adensamento populacional, as pandemias começaram a se tornar eventos mais frequentes. Hoje, no mundo globalizado, um novo vírus pode alcançar todos os continentes em questão de semanas, transformando drasticamente nossas rotinas. Vamos, então, relembrar as 5 maiores pandemias dos últimos 2 milênios, em ordem cronológica. A primeira é a Praga de Justiniano, assim nomeada porque assolou o Império Bizantino durante o reinado do imperador Justiniano I, que contraiu a doença e sobreviveu. Esta é justamente a pandemia sobre a qual falamos no início. A praga foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas e piolhos, ou pelo contato com roedores infectados. A ausência de condições sanitárias adequadas e o fluxo incessante de pessoas de todas as partes do mundo intensificaram a propagação da infecção, resultando na morte de mais de 30 milhões de pessoas entre 541 e 750. Isso equivalia a mais de 10% da população mundial da época. Para termos uma ideia, nos dias atuais, essa porcentagem representaria mais de 700 milhões de vidas perdidas. Mas essa não foi a única vez que a Yersinia pestis causou um surto devastador. Séculos depois, esse mesmo agente infeccioso daria origem à peste negra, a segunda pandemia desta lista. A peste negra ou peste bubônica é considerada a mais catastrófica pandemia da história. Entre os anos de 1343 e 1353, cerca de 75 milhões de pessoas morreram, um número assustador, em apenas uma década. Aproximadamente 40% da população europeia foi dizimada, causando uma crise social e econômica sem precedentes. Quando a bactéria infectava alguém, os gânglios linfáticos da axila e do pescoço inflamavam e escureciam, tornando-se a marca característica da doença e originando o nome peste negra. Sem antibióticos, que só seriam descobertos séculos depois, a maioria das vítimas morria em até 7 dias, após o surgimento dos primeiros sintomas. Você certamente já viu imagens dos famosos médicos da peste vestindo longas túnicas negras e máscaras com bico alongado. Na época, acreditava-se que a doença era transmitida por ares contaminados, e essas máscaras possuíam ervas aromáticas na ponta para filtrar o ar. Curioso, não? Foi também nesse período que surgiu o conceito de quarentena, quando navios eram mantidos ancorados por 40 dias para evitar a disseminação da praga.
Nos séculos seguintes, novos surtos de peste bubônica emergiram, ceifando milhões de vidas. Embora a bactéria nunca tenha sido erradicada completamente, os avanços no saneamento e na medicina reduziram significativamente os casos e possibilitaram tratamentos eficazes. Após a peste negra, em 1520, outro surto devastador surgiu. A pandemia de varíola. Causada por um vírus transmitido pelo ar e pelo contato direto, a doença provocava feridas avermelhadas e bolhas dolorosas por todo o corpo. Embora houvesse registros anteriores, esse surto foi especialmente... A chegada dos colonizadores europeus às Américas trouxe consigo o vírus, dizimando cerca de 90% da população indígena. Civilizações inteiras, como a dos astecas, foram praticamente exterminadas devido à falta de imunidade natural dos nativos. A doença seguiu fazendo vítimas por séculos, até que, no século XVIII, surgiu a primeira vacina da humanidade. Com esforços globais, a varíola foi erradicada em 1979, após tirar a vida de 56 milhões de pessoas. No século XX, outra pandemia mortal abalou o mundo, a gripe espanhola, entre 1918 e 1919. Causada pelo vírus H1N1, essa gripe matou pelo menos 40 milhões de pessoas em apenas 2 anos. Muitas das medidas adotadas naquela época, como o uso de máscaras e o isolamento social, são idênticas às que usamos hoje. Curiosamente, apesar do nome, a gripe não teve origem na Espanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, a imprensa espanhola foi a única a noticiar a doença livremente, levando o mundo a crer que a pandemia havia começado lá. Também foi um período repleto de desinformação. Teorias diziam que o vírus era resultado de experimentos alemães ou que comer chocolate 3 vezes ao dia prevenia a infecção. Um reflexo de como notícias falsas sempre acompanharam momentos de crise. A última pandemia que mencionamos ainda está acontecendo, e não é a Covid-19. Trata-se da AIDS. Desde 1981, essa doença, causada pelo vírus HIV, já tirou a vida de mais de 25 milhões de pessoas. Sua transmissão ocorre por relações sexuais desprotegidas, transfusão de sangue contaminado e compartilhamento de agulhas. A pandemia da AIDS trouxe importantes aprendizados, como a necessidade do uso de preservativos, a proibição da reutilização de seringas e a valorização dos sistemas públicos de saúde. O Brasil, inclusive, é um dos países referência no combate ao HIV, garantindo acesso a medicamentos e tratamento gratuito. Ao longo da história, o mundo registrou pelo menos 20 grandes pandemias, sendo 10 delas apenas nos últimos 130 anos. Isso nos mostra que as epidemias estão se tornando cada vez mais frequentes. O que podemos aprender com essas tragédias? A única maneira de evitar que pandemias devastadoras voltem a assolar a humanidade é agir de forma preventiva, investindo em saúde pública, ciência e medidas sanitárias. Se você acredita na importância da informação e da ciência, compartilhe este vídeo e apoie nosso canal. Um grande abraço e até o próximo episódio.